Nosso tema, Guerra pela Paz. Temos trabalhado esse tema, que é o tema da Convenção Batista Brasileira para este ano. Busquemos a paz com misericórdia. Estamos olhando para a paz. Estamos olhando para uma ação intencional da igreja de promover a paz. Vivemos numa realidade cheia de conflitos. Vivemos numa realidade onde as pessoas o tempo todo se agridem. Se você tem conta em alguma das muitas redes sociais que estão aí à disposição, você com certeza já testemunhou isso. Como o pessoal gosta de usar o Facebook, o Twitter, o Instagram para brigar. Não é verdade? Para atacar o outro. E quando a gente fala de buscar a paz, a gente está relembrando da nossa responsabilidade de sermos pacificadores. Nosso chamado não é para o conflito, para promover o conflito, mas para promover a paz. E para isso, devemos nos remeter à misericórdia de Deus. E nós mesmos devemos praticar a misericórdia. A misericórdia que recebemos, essa devemos passar adiante. Busquemos a paz com misericórdia. E o livro de Sofonias, ele tem a ver com o nosso tema. Na verdade, é um livro que dificilmente você vê nos púlpitos, não é verdade? Até mesmo nas aulas, na escola bíblica, ou em palestras, ou em encontros. Por quê? Eu tenho algumas teorias. Estava até conversando essa semana com o pastor Henri aqui na igreja sobre isso. Primeiro porque é um livro que traz algumas informações históricas, ou até mesmo relacionadas à geografia bíblica, das terras bíblicas, que muitas vezes a gente não está familiarizado, a gente não conhece. Nesse sentido, vale a pena o esforço de estudar Sofonias para a gente aprender coisa nova, não é mesmo? Aquilo que a gente muitas vezes não sabe, a gente passa a saber quando a gente se debruça sobre o texto da palavra de Deus, buscando, claro, ser edificado por ele, mas também buscando aprender aquilo que ele de fato significa, dentro do seu contexto. O livro do profeta Sofonias, ele tem como título e como autor, Sofonias. Primeiro versículo do livro diz: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cush, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Só aqui a gente já tem algumas informações históricas. Por exemplo, nós aprendemos que Sofonias, ele era trineto de Ezequias. Quem é Ezequias? Ezequias foi rei em Judá, alguns anos antes dele escrever estas palavras, algumas gerações antes. Muito bem. Ao mesmo tempo, é um livrinho esquecido, porque ele traz uma temática difícil. Ele traz uma temática difícil porque ele foi escrito numa ocasião difícil. Muitas vezes a gente começa a folhear um texto da palavra de Deus, um livro bíblico, e a gente logo para. Você já teve essa experiência? Sabe aquele compromisso que o crente estabelece no dia 31 de dezembro? Esse ano que vem eu vou ler a Bíblia toda? Quem é que já assumiu esse compromisso? Agora não precisa levantar a mão não. Quem é que já furou nesse compromisso? Não precisava levantar a mão não. Mas eu tenho que levantar a mão, porque eu também já furei já nesse compromisso algumas vezes. Sabe por quê? Porque a gente assume o compromisso. Começa lá Gênesis. Gênesis começa de uma forma maravilhosa, não é? A gente está ali lendo o relato da criação, Deus criou o homem, a mulher, aí a gente entende por que o pecado entrou no mundo, a queda do homem e etc e tal. E aí a gente vai lendo aquelas histórias, e é legal a gente aprender sobre história, né? De vez em quando tem uma genealogia, a gente dá aquela patinada, mas vida que segue, não é? Terminamos Gênesis, glória a Deus. Aí a gente entra Êxodo. Aí Êxodo também começa legal, né? História de Moisés, aquela coisa toda, o cestinho ali, impermeabilizado, que a mãe dele colocou no rio. A gente gosta daquilo ali. Mas vai chegando um pouco mais para frente, no Êxodo começa um monte de lei. Começa um monte de detalhezinho que a gente não entende, que a gente não consegue visualizar. Aí já vai dando aquela desanimada, não é? Muito bem. Aí a gente chega no Levítico. Misericórdia. Levítico é o grande vilão do compromisso do crente de ler a Bíblia toda no início do ano. Não é verdade?
Primeiro porque já não está nem tanto assim no início do ano. Porque se você ler a Bíblia toda, você tem que ler em média 3 a 4 capítulos por dia, para você terminar em um ano, não é verdade? Então, se Gênesis tem 50 capítulos, já deu um mês e tanto, não é? Êxodo tem mais 40, você já está em março. Quando você chega no Levítico, já está em março, já voltou às aulas, já está o trabalho já pegando fogo. Aí você desanima. Por quê? Porque é um texto difícil, você precisa realmente acompanhar ele com cuidado para entender o que ele diz. Sofonias é um texto difícil. Ele foi escrito numa ocasião difícil. E por ter sido escrito numa ocasião difícil, é um livro que tem um ar um tanto quanto violento. O capítulo 2, esse que a gente vai ler agora, ele realmente é um capítulo assustador. Ele fala de devastação, de destruição, de morte. É um negócio terrível. Mas por que isso? Continuação do versículo 1, nós lemos que Sofonias escreveu o seu livro durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias reinou entre 640 e 609 a.C. Durante o reinado de Josias, aquele rei menino, aquele rei que assumiu o trono ainda criança, e promoveu uma reforma religiosa. Nós temos, então, no primeiro momento, a reforma de Josias como fato importante. A reforma ocorreu entre o ano 622 e 621 a.C. Algum lugar aí na virada desses 2 anos. Aqui a gente está na nossa contagem do tempo, não é? Cerca de 10 anos depois, a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, foi destruído no ano 612 a.C. São fatos relevantes para a gente compreender o livro de Sofonias. E aí você já vê, Josias promoveu uma reforma. Por quê? Porque o povo estava vivendo de forma infiel. Cidade de Nínive, a capital do mundo daquela época, foi destruída. O Império Assírio caiu. Isso envolve o quê? Guerra, conflito, crise. Tudo isso faz com que Sofonias estivesse vivendo num momento crítico da sua história, da história do mundo daquela época, na história do povo de Deus. A nação é descrita não apenas por Sofonias, mas por muitos outros profetas, como sendo uma nação infiel à aliança de Deus. E por isso, Deus traz o seu juízo sobre o povo. Deus é justo, sim ou não? Sim. Sendo Deus justo, Ele pode deixar o pecado sem punição? Não. Um juiz não seria um bom juiz se ele pegasse o assassino e falasse assim, você morreu mesmo, tá todas as provas aí, você matou mesmo. Aquela pessoa lá morreu por sua causa, você foi que puxou o gatilho, está tudo provado. Mas quer saber? O juiz aqui sou eu que mando nesse negócio, então agora eu digo que você é inocente, pode ir embora. Esse juiz seria um bom ou um mau juiz? Um mau juiz. Por quê? Porque ele não está promovendo a justiça, ele está promovendo a injustiça. Ele sabe que aquela pessoa cometeu o crime e deliberadamente ignora aquilo e manda aquela pessoa embora livre. O nosso Deus, ainda que perdoador, gracioso e misericordioso, Ele é justo. Deus é justo. E é isso que a gente está tratando aqui hoje. Da justiça e da misericórdia de Deus. O livro de Sofonias, então, ele foi escrito em algum lugar entre a reforma de Josias, 622, e a destruição de Nínive, 612. Tá bom? Qual o grande tema do livro de Sofonias? O dia do Senhor. Esse é o tema do livro. Se você for contar aí, você for ler, e daria para você ler agora, rapidamente, o livro todo, em pouquíssimos minutos, você poderia contar quantas vezes aparece a expressão dia do Senhor. Ou naquele dia. Dia do Senhor ou naquele dia. O que seria esse dia do Senhor? O dia do Senhor é um momento de intervenção de Deus na história. Eu achei muito interessante que agora há pouco o irmão Humberto fez a sua oração, na qual dedica nossas vidas e nossos bens trazidos como adoração ao Senhor. E ele começa agradecendo a Deus pela sua
intervenção. O Senhor, ele age na história humana. Você acredita nisso? Deus, ele intervém na história. Deus não criou o mundo e foi embora. Deus criou o mundo e interage com o mundo de modo a intervir na nossa história particular, mas também na história como um todo, na história do universo. O dia do Senhor, portanto, representa uma expectativa que o povo de Deus tinha. Ele não está presente apenas em Sofonias, está presente em vários outros profetas. Na verdade, na maioria dos profetas, a gente encontra essa fala, essa expressão, o dia do Senhor. E o povo esperava que no dia do Senhor, Deus viesse sobre a sua história e transformasse a sua sorte. O povo de Deus estava acostumado a ser oprimido, a ser atacado por nações estrangeiras. Isso acontecia frequentemente, na verdade acontece durante toda a caminhada do povo de Israel. O tempo todo nós vemos o povo enfrentando desafios externos, povos de fora que vinham tentar destruir o povo de Deus. E em meio a tanto sofrimento, guerra, conflito, o dia do Senhor era o dia em que o povo esperava. Naquele dia, o Senhor vai transformar a nossa sorte. Naquele dia, o Senhor vai entrar na minha história e vai mudar as coisas. Muito bem. O problema é que muitas vezes as pessoas, ao imaginar o dia do Senhor, imaginavam aquele dia em que o Senhor traria livramento para Israel, mas se esqueciam que o próprio Israel não estava andando com Deus. Não estava vivendo de modo coerente com a aliança que Deus havia estabelecido com ele. De modo, então, que o dia do Senhor, conforme revelado por Sofonias, nos apresenta duas verdades sobre um só Deus. Quais são essas duas verdades sobre um só Deus? Em primeiro lugar, a justiça. Deus não tolera o pecado. Deus zela por sua criação ao frear o avanço do mal. De outro lado, Deus, ele é amor. Deus é amor. E sendo amor, Deus resgata o homem de suas misérias. Somos afligidos pelas consequências dos nossos próprios pecados. A própria realidade do sofrimento é decorrente do pecado humano. Muitas vezes você não sofre por causa de um pecado que você cometeu. Você sofre por causa do pecado que outro cometeu. Não é verdade? Mas no final das contas, onde está a razão do sofrimento? No pecado. Você acha que se Adão não tivesse pecado lá no Éden, teria coronavírus? Não teria. Não teria. O sofrimento é decorrente do pecado. Nas nossas misérias, nas misérias que são fruto das nossas próprias escolhas erradas, o Senhor nos olha também com amor. Ao mesmo tempo que Ele permanece justo, Ele também nos ama. E nos amando, Ele nos resgata das nossas próprias misérias. Deus providencia a redenção de todas as coisas, não apenas daquilo que tem a ver com a minha vida. E a gente tem que tomar cuidado com esse evangelho individualista, né? É o comum no meio gospel. Deus, Ele quer saber de mim. Aí tem gente que até fala que eu sou o ponto fraco de Jesus. Misericórdia. Teve um coach desse aí que falou que Jesus tem uma queda, tem uma fraqueza, que você é o ponto fraco de Jesus. É de brincadeira, né? Misericórdia. É pouca Bíblia demais, né? É gente que não lê a Bíblia. Porque Deus, Ele sim nos ama, mas Ele está restaurando em si, ao redor de Cristo Jesus, todas as coisas. Não apenas a minha vida, mas todas as coisas. Deus tem um plano cósmico que, claro,
transforma a minha realidade individual, mas Deus me chama como indivíduo para fazer parte de uma comunidade e para fazer parte do seu plano redentor de todas as coisas, de todo o universo. Vamos fazer uma viagem? Falei para vocês que ia ser um pouco aula, né? E o capítulo 2 a gente não tem como entender se a gente não olhar a geografia. Então, primeiramente, vamos fazer uma viagem daqui da América do Sul, do nosso Brasil querido, lá para Israel. Tá? Quantos aqui já foram a Israel? Tem um grupo aí que já foi a Israel. Então, você já fez esse trajeto aí no avião, né? Saiu aqui do Brasil e chegou lá no avião. E aí você chegou lá em Israel. Do lado esquerdo, a gente tem o moderno Estado de Israel. Israel como é hoje, a sua divisão política de hoje. Essa areazinha amarela, né? Ao sul, fronteira com o Egito. Ao oeste, fronteira com a faixa de Gaza, território palestino. A leste, fronteira com a Jordânia, com a Síria e com a Cisjordânia. E ao norte, fronteira com o Líbano e com a Síria. Aí está o moderno Estado de Israel. Tá? Você não precisa ler o nome das cidades, basta que você identifique. Viu? A gente estava no Brasil, agora chegamos a Israel. Só que Israel é assim agora. Há muitos anos atrás, mais precisamente no século VII a.C., na verdade o mapa que está ali é ainda anterior, é no século X a.C., Israel era desse jeito aí. Está vendo? Pastor, por que tem várias cores? A parte roxa é o território do reinado de Saul. Lembram de Saul, primeiro rei de Israel? A parte verde é o território de Davi, o segundo rei de Israel. A parte amarela eram territórios que não eram dominados por Davi, mas que pagavam imposto a ele. E aquela parte vermelha ali, o perímetro vermelho, é o território conquistado por Salomão, onde Salomão reinou. É claro, irmãos, que nós não temos como reconstruir isso com precisão absoluta, mas a partir do relato bíblico, nós podemos identificar essas áreas como sendo domínio do povo de Israel. Mas acontece que depois de Salomão, o reino se dividiu. E aí você tem no mapa do lado esquerdo, duas áreas que para nós são importantes. Uma área amarela, acima, ao norte. A parte amarela mais acima, no seu mapa do lado esquerdo, é o país chamado Israel, lá naquela época antiga, depois que Salomão morreu. E a parte vermelha embaixo é o território de Judá. Por que aconteceu isso, pastor? Porque o reino de Israel se dividiu em dois. Houve um conflito na época de Roboão, e Roboão se tornou rei apenas daquela partezinha vermelha ali embaixo, e Jeroboão, um golpista, se tornou rei da parte de cima, da parte de Israel. Muito bem. No ano 722 a.C., a parte de cima, o reino do norte, o reino de Israel, foi destruído pelo Império Assírio. Só sobrou aquele pedacinho vermelho aí do seu mapa do lado direito. Está vendo? Os assírios vieram e restringiram o controle de Judá àquela área bem pequenininha. É claro que depois o Império Assírio foi sendo enfraquecido, nos dias do rei Manassés, o pior rei que Judá teve, e nos próprios dias de Josias, dias de Sofonias também, de modo que Judá foi recuperando o território. Mas, logo após a destruição do Reino do Norte, só sobrou aquele pedacinho ali para Judá. Só aquele pedacinho. Muito bem, acompanharam a nossa viagem? Por que isso é importante? É importante porque quando nós lemos o capítulo 2 de Sofonias, nós vamos ver diversas referências a locais, a lugares que estão aí mencionados e você precisa compreender o contexto. A gente vai ver mais mapas, mas por enquanto, basta. Por enquanto.
Vamos ao texto? Muito bem. Primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui é justiça e restauração. O juízo de Deus contra as nações. Esse é o tema do capítulo 2, dos versos... Sofonias capítulo 2, do verso 4 até o capítulo 2, verso 15, até o final do capítulo 2. Nós não vamos ler de uma vez, mas eu peço que você não feche sua Bíblia, tá bom? Você já abriu ela um tempão e a gente ainda não leu, né? Mas agora a gente vai ler. Eu vou projetar, mas eu quero que você acompanhe aí também. Combinado? Justiça e restauração. Esse é o nosso primeiro tema, é o tema da primeira parte do texto separado para hoje. Tá bom? Antes de nós lermos, uma breve introdução. Sofonias cobre as 4 direções do compasso em sua visão das nações que devem ser julgadas. Ele anuncia a devastação da Filístia a oeste, Moabe e Amon a leste, Cush ou Etiópia ao sul, a Síria ao norte. E isso nos dá a divisão natural do texto. Tá bom? Primeira direção, para o oeste. Para o oeste. No primeiro momento, nós aprendemos que a devastação da Filístia e o cuidado de Deus para o seu povo, eles são manifestos enquanto Deus aplica a sua justiça. Deus ele vai devastar a região dos filisteus. Deus vai destruir aquela área. Deus vai eliminar aquele povo. Nós não sabemos exatamente todos os detalhes históricos de como isso se deu, mas o fato é que, na profecia de Sofonias, isso está relacionado ao cuidado de Deus para com o seu povo. Aquele mapa um pouco mais próximo, de Jerusalém, onde Sofonias estava, para a Filistia, a direção para o oeste. Vamos ler? Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Gaza será abandonada, e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida, e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagens, e ao entardecer, eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. É muito interessante a gente observar que são 4 versículos. E esses 4 versículos estão organizados literariamente de uma forma muito bela. No texto em português, dificilmente a gente consegue perceber isso. Mas acompanhe comigo aqui. Perceba. Como começa o verso 4? Como começa o verso 4? Ele começa, até voltando aqui para você perceber. Começa falando da devastação. Gaza será abandonada, Ascalon arruinada, Asdod banida, Ecrom será desarraigada. Das 5 cidades fortificadas dos filisteus, só faltou uma, a cidade de Gate. Muito provavelmente porque essa cidade, na época de Sofonias, era território de judaíta. Mas as outras 4 não, eram cidades mais próximas do mar. Essas cidades eram símbolo do poder dos filisteus. E o que acontece com eles? Eles serão devastados. Aquelas cidades se tornarão desertas. Ninguém vai morar lá. Agora, quando você vai para o final do verso 7, ou para o verso 7 todo, você encontrará essa região habitada. Acompanhe comigo, por favor, o final do verso 7. Ali, ou ainda antes, né?
essa terra junto ao mar, desde o início, essa terra junto ao mar onde habitam os queretitas será morada de pastores e curral de ovelhas. Muito bem. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem, e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. O profeta começa a dizer, Ascalon será deserta, destruída. E no final ela diz, o remanescente do meu povo vai habitar lá, nas casas de Ascalon. E aí a gente vai lembrar que o Senhor havia prometido algo ao seu povo. O que o Senhor havia prometido? Que eles viveriam numa terra que não era deles, que eles habitariam em cidades que não haviam construído, em cidades e casas boas, que eles beberiam da vinha que não haviam plantado. O que é isso? É o Senhor dizendo, a promessa que eu fiz para os seus pais, ela continua valendo. E para que isso aconteça, eu preciso aplicar a minha justiça. É um tema que a gente não gosta, a gente fica incomodado falar da justiça de Deus. Mas perceba que o profeta aqui está nos deixando muito claro que a justiça de Deus é um aspecto fundamental para que a promessa de Deus ocorra na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Agora, voltando ainda também no verso 5 e o verso 6, os dois versículos do meio, perceba que aquele território onde os filisteus, os queretitas, viviam pelo comércio, compravam e vendiam, viviam numa realidade de uma cidade avançada, de uma cidade movimentada, da correria de uma grande cidade. No verso 6, essa realidade ela é substituída por uma paisagem pastoril, por uma paisagem de uma fazenda. Olha o verso 6. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O que o texto está dizendo? Aquela correria da Filistia, ela vai ser substituída pela bonança do remanescente de Israel, que vai viver num lugar calmo, tranquilo e próspero, para cultivar a sua terra, para criar o seu gado, para viver a sua vida. O que é isso? Os filisteus sempre incomodaram o povo de Deus, sempre. Quando a gente fala de filisteus, a primeira coisa que a gente lembra é de quem? Golias, não é verdade? A gente lembra de Golias. E o que Golias estava fazendo antes de Davi travar combate com ele? Ele estava afrontando o povo de Deus, ele estava atacando com palavras, humilhando o exército de Deus. E o que Davi diz? Quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? E ele se posiciona, e ainda que frágil, ainda que franzino, ainda que não sendo um soldado treinado, ele se dispõe a lutar em nome do Senhor Deus e vence. Um dos muitos combates entre Israel e os filisteus. Há uma questão histórica relacionada com esse conflito constante aqui, que é interessante. Os filisteus, eles tinham a tecnologia do ferro. Eles sabiam forjar o ferro. E ainda que essa tecnologia de forjar o ferro começasse a ser presente também no território de Judá, território de Israel, os filisteus não permitiam que os israelitas produzissem ferramentas ou armas de ferro, somente de bronze, e o bronze é muito mais fraco que o ferro. Se você tem uma espada de ferro e outra de bronze, quando elas se chocarem, a de bronze vai quebrar, e a de ferro vai prevalecer. Eles eram tecnologicamente superiores
aos israelitas. Contudo, toda essa arrogância, toda essa presunção de superioridade, de avanço, foi derrubada com uma pedra. Não é verdade? E aí tem gente que dá até uma viajada aí quando olha aquele texto, né? Fala que Davi pegou 5 pedras mesmo no rio, mas ele só jogou uma. Não precisou de mais não. Com uma pedra, os filisteus foram derrotados. E a gente poderia citar várias outras ocasiões em que os filisteus estão em conflito com o povo de Deus. Na verdade, a expressão filisteus ou filistia, aparece no Antigo Testamento cerca de 250 vezes. É muita coisa. É muita coisa. E o que Deus diz? Eu vou destruir esse povo que te oprime, eu vou destruir esse povo que te atrapalha, eu vou derrubar esse teu inimigo. Por quê? Porque eu cuido de você. Quando você, povo de Deus, imagina aquela cidade corrida, pessoas comprando e vendendo no mercado, não pense mais na opressão, não pense mais no sofrimento, pense em pastos verdejantes onde vocês vão viver. As boas casas de Ascalon serão tuas. Quando isso aconteceu? Estamos falando de profecia, então precisamos tentar pensar no cumprimento da profecia, não é mesmo? Queridos, nós não temos um fato pontual, um fato exato na história em que os filhos de Judá passaram a ocupar o território dos filisteus e viveram ali de uma forma plena e próspera. Nós não temos esse momento exato, mas nós temos sim a destruição das cidades dos filisteus por parte dos babilônicos. E isso aconteceu pouco tempo depois da queda de Nínive, por volta do ano 609, 608 antes de Cristo. Lembrando que no ano 606, 605, o próprio território de Judá também cai diante dos babilônios. Então, não são os judaítas que vencem os filisteus, são os babilônios que vencem os filisteus. Mas muito tempo depois, aquela região se torna região ocupada pelos judeus. E acontecendo isso, nós podemos identificar então o cumprimento gradativo da profecia. Ah, pastor, mas espera aí, não deveria cumprir de uma vez? Não necessariamente. A perspectiva profética faz com que muitas vezes o texto tenha cumprimentos graduais. Num primeiro momento, os filisteus foram derrotados. Provavelmente, na época que Jesus viveu, nem tinha mais filisteu. E quem vivia na terra dos filisteus? Os judeus. E pouco antes dos romanos ocuparem aquela região, um período curto, período dos macabeus, os judeus foram independentes e habitaram naquela região. Pastor, é muita história para mim, é muita informação e tal. O que eu tiro disso aí? Sabe o que você tira disso aqui? Sabe o que eu tiro daqui? Eu tiro que quando Deus derrota o oeste, quando Deus derrota os filisteus e coloca o seu povo no lugar, Ele está me ensinando, está te ensinando que o Senhor Ele vai cumprir as suas promessas. A promessa de cuidar do seu povo, independente qual seja a circunstância que nós estivermos enfrentando. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, não sei o que você vai enfrentar no seu trabalho, na sua família, na tua realidade. Não sei que inimigo vai sobrevir sobre você. E veja que os filisteus são aqueles chatos, né? Estão sempre ali atrapalhando, estão sempre ali atacando, estão sempre ali tumultuando a vida do povo de Deus. E talvez isso faça você pensar também um monte de coisa, não é? Mas o Deus que redime o seu povo, Ele está cuidando de você. Mas eu não estou vendo, pastor. O pessoal da época de Sofonias também não estava vendo, não. Na verdade, essa geração de Sofonias viu o caos.
Mas o remanescente do povo de Deus, e veja que essa palavra aparece aqui no verso 6, perdão, no verso 7. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá, o remanescente da casa de Judá. Há um remanescente fiel do povo de Deus, que não se dobra aos ídolos, que não abandona a aliança do seu Deus, e que confia que o Senhor vai cuidar, independente qual seja a circunstância. Ao falar de juízo, Sofonias também está apresentando o caminho da esperança. E a mesma coisa vai acontecer nos outros pontos cardeais. Vamos lá? Agora para o leste. Olhamos para o oeste. Falamos da Filistia. Agora vamos olhar para o leste. No fim da arrogância de Amon e Moabe, o profeta ensina sobre a restauração da adoração a Deus. Onde estava Amon e Moabe? Para o outro lado. Se a Filistia estava para o oeste, Amon e Moabe estavam para leste, para o oriente em relação a Jerusalém. Muito bem, vamos ler? Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Moabe se tornará como Sodoma, e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Quem eram os amonitas, quem eram os moabitas? Quem era Amon, quem era Moabe? Você vai se lembrar da história de Sodoma e Gomorra, lá no Gênesis, não lembra? Quando o Senhor destruiu aquelas cidades perversas. O problema é que ali em Sodoma morava alguém. Quem era esse alguém? Era Ló. Ló era quem? Ele era sobrinho de Abraão. Tinha migrado com Abrão, da terra de Ur dos Caldeus para Arã e de Arã para Canaã. Muito bem. Ló decidiu morar nas regiões de Sodoma e Gomorra, porque era uma terra mais fértil, mais próspera. Ele cresceu o olho, né? Cresceu o olho e falou, opa, é para lá que eu quero ir. E Abraão falou, vai, pode ir, fica à vontade. E ele, crente que estava se dando bem, né? Afinal de contas, a melhor terra era aquela que ele tinha escolhido. Acontece que a cidade de Sodoma e de Gomorra era uma cidade de pessoas perversas. E por conta da perversidade daquelas pessoas, Deus diz, eu vou destruir aquelas cidades. E Deus fala isso para Abraão. E Abraão fala, meu sobrinho vai morrer. E Abraão fica numa argumentação com Deus e tal, e bate um papo, fala, Deus, não, peraí. Vamos negociar. Se tiver 100 justos, se tiver 10, e não tinha. Mas salva pelo menos o meu sobrinho. E aí aqueles homens, e sabemos serem anjos, vão a Sodoma, se encontram com Ló e convencem ele a sair dali. A mulher dele olha para trás, vira uma estátua de sal. Lembram dessa história? Agora, o que acontece depois? Até a história da estátua de sal a gente sabe, né? Mas acontece alguma coisa depois. Ló passa a viver nas cavernas. E vivendo nas cavernas, as filhas de Ló, ele tinha 2 filhas, elas começam a pensar assim, nós nunca seremos dadas em casamento. Nossa família não terá descendência. Embebedam o seu pai, de modo que ali na caverna são concebidos Amon e Moabe, filhos de Ló
com suas próprias filhas. Algo que por si só já é abominável. Daí surge o povo dos amonitas e o povo dos moabitas. E onde eles moravam? Eles moravam, como eu mostrei no mapa, a leste do Mar Morto. Olha ali o Mar Morto. Sabe onde ficavam Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra ficavam ali às margens do que hoje é o Mar Morto. Então, quando os amonitas e os moabitas são ligados a Sodoma e Gomorra e são desafiados a refletir, vai acontecer com vocês igual aconteceu com eles. Eles tinham uma imagem muito vívida. Tanto os próprios condenados aqui, quanto o povo de Judá. Eles sabiam exatamente do que Deus estava falando para eles aqui. Agora, a grande pergunta que surge para nós mas por que os amonitas e os moabitas vão ser destruídos também? Por quê? Bom, a primeira razão que a gente encontra no texto é porque insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Isso a gente encontra, por exemplo, afirmado no livro do profeta Isaías. Alguns aqui vão dizer, isso aqui está esquisito porque os amonitas, eles atacaram e insultaram o povo de Deus só depois, na época já dos babilônios. Mas, na verdade, isso já acontecia desde lá de trás. Isaías já aponta essa realidade e condena os amonitas por causa disso. Nós vamos lembrar, por exemplo, do episódio de Balaque e Balaão. Quem lembra de Balaão? Balaão é uma figura interessante na Bíblia, não é? Balaão tinha uma mula que falava. Não falava, irmãos, tá? Não era o burro do Shrek. A mula falou, num dado momento, contra ele. Para deixar claro que Deus usa até a mula, quando o burro do profeta, ao invés de falar aquilo que Deus mandou, fala aquilo que alguém pagou ele para falar. Porque é exatamente isso que tinha acontecido. Balaão havia sido contratado por Balaque para emitir uma profecia que agradasse a ele mesmo, ao próprio rei Balaque. Orgulho, insulto, ofensa, tentativa de humilhação contra o povo de Deus, tudo isso está presente na vida de Moabe e de Amon. Mas agora veja no verso de número 11. Veja aí. O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. Por que os amonitas e moabitas eram tão orgulhosos e presunçosos? Porque eles eram idólatras. Eles consideravam as suas divindades superiores ao Deus de Israel. Mas isso não acontece mais hoje, as pessoas não adoram mais estátuas e tal. Bom, alguns adoram sim. Essa que é a realidade. Mas mesmo que a pessoa não tenha um altar na sua casa, uma estátua diante da qual ela se curve, o fato é que a humanidade é ainda idólatra. Quantas vezes você já foi zombado como crente? Você é crente? Você é crente, você dá dinheiro para pastor? Não é verdade? Já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes. Eu lembro que eu era moleque, aí o cara ia e falava isso para mim. Aí eu pensava assim, coitado do meu pai é pastor, né? Meu pai e meu avô era também. Todo mundo pobre. Aí eu ficava pensando, que história é essa, né? Se os crentes todos dão dinheiro para o pastor, então o pastor devia ser tudo rico. Os falsos mestres são, né? Mas aí é outra coisa. Aí são os Balaãos da vida aí, né?
Os de verdade são não. Sabe por quê? Porque a gente não dá dinheiro para pastor coisa nenhuma, irmãos. A gente entende a adoração do Deus vivo. Nós somos crentes, nós somos membros de igreja, porque a gente sabe que só existe um Deus. Agora, quando o cara fala isso, muitas vezes é porque ele confia no Deus Mamon. Sabe qual é o Deus Mamon? O Deus do dinheiro. Ele olha para a sua conta bancária e fala: eu sou bom porque eu tenho muito dinheiro. Eu me garanto no meu dinheiro. Em momento algum a Bíblia diz que é errado ter dinheiro, tá? Mas a Bíblia condena do início ao fim a confiança no dinheiro. Porque por mais que você tenha aqui, meu amigo, meu irmão, quando você descer a sepultura, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. E aí? Outros confiam na fama. Outros confiam no conhecimento. Outros confiam no poder, na capacidade de mandar em outras pessoas. Do que adianta? Tudo isso são divindades falsas que erguemos no nosso próprio coração. O Senhor será terrível contra os idólatras. Por quê? Porque todos os deuses que erguemos no nosso coração serão destruídos. Qual é a solução, então? Qual é a restauração, portanto, que Deus providencia? A verdadeira adoração. Veja como o texto termina. O texto termina muito além de Amon e Moabe. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Ou em outra versão, as ilhas do mundo. Interessante essa expressão, as ilhas do mundo. As ilhas do mundo é uma referência que o Sofonias faz à tábua das nações de Gênesis 10. Vários homens, várias pessoas eram ligadas a essas ilhas do mundo, que ali no relato do Gênesis é uma referência às terras mais distantes que existem. O que Sofonias está nos ensinando então? Que toda idolatria vai cair por terra, mas a adoração ao Senhor e ao seu Cristo, ela será vivenciada e praticada em todos os lugares. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Haverá o dia em que não existirá falsa religião, falsa adoração. E isso deveria servir para nós como um tremendo encorajamento. Às vezes a gente fica igual o autor do Salmo 73, pensando que é bom viver igual o ímpio. Certamente Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Por quê? Porque eu vi a prosperidade dos ímpios. E às vezes no dia a dia a gente começa a ficar entristecido, amargurado, afligido, porque a gente olha aquela pessoa sem Deus e aparentemente a vida dela é perfeita, enquanto nós que somos crentes vivemos uma vida repleta de dificuldades e de lutas. Não é assim? Mas a nossa vida vale a pena, sabe por quê? Porque a adoração praticada por um verdadeiro crente em Jesus Cristo, pelo remanescente do povo de Deus, essa será a única que vai prevalecer. E os adoradores do Senhor e do seu Cristo reinarão com Ele para sempre. Essa esperança deveria nos levar adiante, meus irmãos. Essa esperança deveria nos encorajar. Vamos continuar olhando? Agora para o sul. A justiça repentina contra Cuxi e a intervenção poderosa de Deus. Verso 12. Primeiro, o sul. Cuxi é em algum lugar aí para baixo. E eu coloquei uma interrogação ali de propósito. Vamos ler o texto. E eu vou explicar brevemente para você. Sofonias 2,12 diz: vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. No texto hebraico, onde o tradutor colocou etíope, seria literalmente cuxita.
Aí a pergunta é, quem seriam esses cuxitas? A gente imagina a terra de Cuxi como sendo um local lá na Etiópia, no Sudão atual, né? Na África. O que tem a ver isso aí? E aí várias hipóteses surgem. Surge, por exemplo, uma hipótese que diz que quando essa palavra é proferida, é porque Sofonias tem em mente a 25ª dinastia dos faraós egípcios, conhecida como a dinastia dos faraós negros. E por que era conhecida como a dinastia dos faraós negros? Porque os núbios, que eram pessoas de pele negra, que viviam onde hoje é o Sudão, lá na nascente do Nilo, eles subiram para o norte e dominaram o reinado do Egito, se tornaram faraós. 25ª dinastia egípcia. O problema dessa tese é que a dinastia dos faraós negros terminou no ano 663 a.C. E Josias começou a reinar no ano 640, 23, 24 anos depois. Lembrando que a gente tem que contar de trás para frente, né, irmãos? Nunca esqueçamos disso. Antes de Cristo, a gente conta de trás para frente. E aí, como resolver? Outra hipótese é que aqui, Sofonias está falando dos midianitas. Lembra dos midianitas? Lembra de Jetro, sogro de Moisés? Então, Moisés casou com a filha de Jetro, que era sacerdote em Midian, não é? E num dado momento, o relato do Êxodo diz que Zípora, a mulher de Moisés, ela era cuxita. Ela era uma pessoa cuxita, filha de Cuxi. Então, será que os midianitas são cuxitas? Será que é um tipo de referência, assim, todo mundo que está para o sul, né? Todo mundo que está para baixo da gente é cuxita? É difícil a gente identificar. Alguns comentaristas ligam esse verso 12 com o texto que vem a seguir, que é quando ele vai falar dos assírios. Por quê? Porque a capital da 25ª dinastia foi destruída pelos assírios, no estalar de dedos, repentinamente. E veja que o texto fala de uma destruição repentina. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. O texto da NVI tira uma parte do texto hebraico interessante, no meio-dia. Talvez você tenha isso aí na sua Bíblia, né? A ideia é uma destruição repentina. A ideia é que Deus, Ele não precisa nem de um dia inteiro para destruir um povo inteiro. Do que a gente está falando aqui, então? A gente está falando que a justiça de Deus, ao destruir essa terra, essa região, mostra a intervenção poderosa de Deus. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo é: o quanto eu confio que Deus simplesmente pode mudar a minha sorte? O fato é que eu confio muito pouco. O quanto você confia no poder do teu Deus? Os cuxitas, eles foram destruídos num estalar de dedos. Deus, Ele pode intervir na minha, na tua vida, na minha, na tua história, no estalar de dedos e intervir a nosso favor. Isso quer dizer que Deus é obrigado a me abençoar? Não. Isso quer dizer que Deus pode me abençoar. E se Deus pode me abençoar, fica uma outra reflexão para nós. O quanto eu tenho clamado a esse Deus que pode me abençoar. Você percebe que aqui a gente tem a menor divisão do texto? É um versículo só. Sofonias não precisa falar muito para ressaltar o poder de Deus. Antes do meio-dia, Deus, Ele simplesmente pode transformar a sorte de alguém. E por fim, nós vemos o norte.
a iminente queda da Assíria e o livramento de Deus. Quem eram os assírios? Os assírios eram um império poderosíssimo que vivia na região da Mesopotâmia, entre dois rios, entre o Tigre e o Eufrates, ao norte da Mesopotâmia. A cidade mais importante deles era a cidade de Nínive, uma cidade que a gente conhece muito bem pelo livro de Jonas. O profeta Jonas, que vai a Nínive clamar contra ela. Ficava bem longe, está vendo? Saindo de Jerusalém para o norte, em Nínive. Na verdade, toda essa faixa colorida, de todas as cores, era território assírio. São as várias fases de expansão do território assírio. Tudo era deles. Eles estavam ali coladinhos com Jerusalém. A qualquer momento, eles poderiam conquistar a terra de Judá. Era uma ameaça constante contra o povo de Deus. Mas o profeta clama contra eles. O que o profeta diz? Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas, haverá entulho nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo Deus preocupada, e dizia para si mesmo: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram! Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. A poderosa Síria, aquela que fazia questão de humilhar os seus adversários no momento da conquista, teria todo o seu império, todo o seu poderio aniquilado por Deus e pelo seu instrumento de juízo. Quem era esse instrumento de juízo? Os babilônios. Quando isso aconteceu? No ano 612 antes de Cristo. Pastor, por que Deus usou, em alguns momentos, os assírios, os egípcios, os filisteus, os moabitas, os amonitas, os babilônios lá na frente, contra o povo de Deus? Por quê? E em tudo isso a gente está vendo que do oeste para o leste, do sul para o norte, o Senhor ele vai punir aqueles que maltrataram o seu povo. Não é verdade? Não é isso que o texto nos ensina no final das contas? Quando a gente olha tudo isso, o que a gente deve pensar? Como a gente deve avaliar toda essa realidade do juízo de Deus contra as mesmas nações que ele usou como instrumento para punir o seu povo? Bom, em primeiro lugar, eu preciso pensar que Deus controla a história. Deus não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. O que acontece na minha e na tua vida está debaixo do controle soberano de Deus, e lá no final ele vai construir algo para a sua glória e para a minha alegria. Essa fé deveria me sustentar. Os judaítas, eles eram cercados por gente que queria a morte deles. Mas havia um remanescente que não confiava em aliança política. E parece que tem crente hoje que confia muito nisso. O remanescente de Deus não deveria confiar nos seus próprios exércitos. E parece que tem crente hoje que acha que vai vencer com a força. O remanescente fiel de Israel, que em última análise aponta para as promessas espirituais que Deus dá para mim e para você, vai permanecer de pé,
única e exclusivamente por causa da fidelidade do seu Deus. É isso que aprendemos nesse monte de coisa sobre história e geografia aqui. Deus está no controle. E Deus ele pode usar o que for. Ele usou os assírios para punir a infidelidade do reino do norte. Ele usou os babilônios para punir os assírios que eram perversos e que maltrataram o povo de Deus. Está vendo como Deus age na história? Mas esses mesmos babilônios depois vêm e são agentes da disciplina de Deus, que é o que a gente vai falar agora para concluir, contra o seu próprio povo. Para que lá na frente os babilônios também sofram o juízo de Deus e sejam também destruídos. Deus, ele conduz a história, e tudo isso já estava predito pelos profetas, para que o povo de Deus não deixasse de crer que Deus nunca foi pego de surpresa. Caminhando para o final, meus irmãos, disciplina e misericórdia. Se de um lado nós falamos sobre a justiça de Deus, sobre a justiça e a restauração de Deus, enquanto exerce a punição daquelas nações perversas, nós encontramos o alerta de Deus contra o pecado do seu povo, Judá. Vamos ler os últimos versículos do nosso trecho, capítulo 3, de 1 a 8. Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém, não aceita a correção. Talvez alguém pense, está falando de Nínive. Não está falando de Nínive, está falando de Jerusalém. Veja por que ele está falando de Jerusalém. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. O Senhor nunca foi Deus de Nínive, o Senhor é Deus de Jerusalém. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, a liderança do povo de Deus era corrupta. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte, sugam tanto o povo, oprimem tanto com violência, com créditos a juros abusivos, com a escravização dos seus próprios irmãos. Tudo isso era realidade de Judá nessa época. Seus profetas, não sobra nem para os profetas, são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Aqueles homens da religião que deveriam ser fiéis a Deus e seguir os seus preceitos, são irresponsáveis e traiçoeiros, são aqueles que agem de forma sorrateira para sugar mais e mais do povo. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Aqueles que deveriam ser guardiões da lei são aqueles que torcem a lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. Por mais que o povo fosse infiel, Deus continua onde? No meio dela, da cidade de Jerusalém. E ele não se mistura com a infidelidade do seu próprio povo, ele continua justo. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Ainda que Deus permaneça fiel, permaneça justo, permaneça se manifestando de forma graciosa e reta diante do seu povo, o povo de Deus não se arrependia. Essa era a realidade. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Deus está falando, eu puni o teu inimigo, mas você não se arrepende. Eu disse à cidade de Jerusalém, com certeza você me temerá e aceitará correção, pois então a sua habitação não seria eliminada. Nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. Deus está dizendo, vocês vão ver só. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles,
toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Misericórdia. É por isso que ninguém prega Sofonias. Que é isso aí? É uma voadora. É uma voadora com os 2 pés no peito. Daquele povo infiel, perverso, pecador. Aí você fala, espera aí, pastor, o texto é duro. O texto fala que Deus vai destruir tudo. O texto fala que não vai sobrar nada. E se você volta lá no início do capítulo 1, você vai ver que esse versículo 8 aí, ele fecha uma moldura de destruição total, que aponta para o futuro, para o juízo escatológico de Deus. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, todas as nações serão subjugadas ao seu reinado. E quando ele diz isso é ao mesmo tempo um alerta terrível contra os infiéis, os pecadores, aqueles que não andam com o Senhor, aqueles que não submetem a sua aliança, mas é também um encorajamento, é um chamamento à fidelidade do remanescente fiel. Aí você fala, pastor, mas onde eu estou? Eu estou nesses aí que vão ser destruídos e consumidos pela ira zelosa de Deus? Ou eu sou parte desse remanescente? É claro que eu não tenho como responder isso para você. Mas a gente não pode deixar de concluir essa palavra sem nos lembrar de Jesus. O remanescente fiel de Judá não se submetia às alianças corruptas, à perversidade comum dos seus dias, à idolatria, não. E por isso eles eram afrontados, humilhados, escarnecidos. Assim como quem? Assim como Jesus Cristo. Veja o que diz o Salmo profético, Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. O Salmo 22 aponta para onde, irmãos? Aponta para a cruz, porque alguém um dia exclamou na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Alguém um dia na cruz do Calvário ouviu a ofensa, ouviu o escárnio, foi humilhado. Mateus 27:39, na cena da cruz, relata, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Os judaítas da época de Sofonias clamavam, Deus, cadê o Senhor? Eu e você talvez hoje clamemos em momentos difíceis da vida, Deus, cadê o Senhor? Onde está o dia da tua intervenção? Onde está o dia da tua ação sobre a minha vida? Quantos de nós muitas vezes passamos por desertos espirituais na qual nós não sentimos a ação de Deus? Jesus na cruz do Calvário também não sentiu a ação do seu Pai, sendo Ele o próprio Deus encarnado. Deus meu, por que me desamparaste? E Ele fez isso por quê? Ele fez isso para que a palavra do Salmo 22 se cumprisse. O Senhor não decepcionará o seu povo. Por mais que a gente passe por desertos aqui, o Senhor sempre tem uma palavra de salvação. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz, e a esperança
não decepciona. Que esperança é essa? Que esperança é essa? Como ele começa o capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, paz. E isso só pode ser vivenciado através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a esperança que temos em Cristo não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E ainda que eu não sinta, Deus continua aqui. Deus continua aqui, o seu Santo Espírito continua movendo em meu coração, nem que seja por gemidos inexprimíveis. O Senhor não abandona o seu povo. A grande questão é que muitas vezes nós achamos que somos povo, porque temos o nome no hall de membros, porque frequentamos esse templo extremamente confortável, porque temos esse ou aquele cargo, mas na verdade nos enganamos. Vivemos como os amonitas, como os moabitas, que na sua idolatria afrontavam o Deus de Israel. Vivemos como os filisteus, que confiavam nos seus próprios recursos, na sua própria riqueza, no seu próprio comércio, na sua própria tecnologia. Vivemos como os assírios, que confiavam no seu poder, eles eram de fato os mais poderosos do mundo da sua época. Vivemos como esses cuxitas, que a gente não sabe nem muito bem quem é, mas que de uma hora para outra foram destruídos pela intervenção justa do Deus que cuida do seu povo. Não devemos nos enganar. Só experimenta a paz com Deus aquele que um dia o conheceu pela fé. Não há outro caminho, não há outro Salvador. Como aplicamos isso ao nosso coração nesta manhã? Esta aula, mas também um desafio para o meu e para o teu coração. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer. Não basta eu saber, eu preciso reconhecer. Meu Deus é o Senhor da história. Que Ele é o Senhor da história, Ele é independente se você aceita isso ou não. Ponto final. Você está revoltado contra Deus, se você está chateado com Deus, nada muda. Ele continua sendo o Senhor da história. Que escolheu usar esse monte de gente ruim aí que eu apresentei para vocês. Mas que no final das contas exerce a sua justiça e restaura e resgata o seu povo. Em segundo lugar, além de reconhecer que nosso Deus é o Senhor da história, nós não podemos resistir à disciplina de Deus. A gente não gosta de falar de inferno, a gente não gosta de falar de disciplina, a gente não gosta de falar de pecado. Mas o fato é que não vai ter evangelho se isso não for pregado. Eu garanto a você, meu irmão, minha irmã, que tem muito falso mestre por aí, que tem muito mais seguidores que a gente nas redes sociais, que tem muito mais visualizações agora aí no culto do que a gente tem no nosso, que tem muito mais fama, porque não fala de pecado, não confronta o pecado. Como eu vou apresentar a verdadeira graça de Deus, sonegando do povo a seriedade e a gravidade do nosso pecado? Por que eu preciso de graça de Deus se não sou pecador? Se o meu pecado, na verdade, é apenas talvez um desvio, uma doença, um tropeço, culpa do meio, culpa das gerações passadas. Mas Deus disciplina o filho a quem ama.
É difícil um filho gostar de disciplina, não é verdade? É difícil. Eu já fui filho e agora sou pai. Vendo dos dois lados da moeda, como é difícil aceitar a disciplina. Eu lembro que às vezes eu ficava correndo ao redor da casa e a minha mãe ficava esperando. Uma hora vai cansar. E a vara vai estar exatamente no mesmo lugar. É simples assim. Não adianta a gente resistir à disciplina, irmãos. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor disciplina o filho a quem ama. Quando Deus corrige o nosso pecado, quando Deus nos alerta contra o mal na nossa vida, Ele está manifestando o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça em nosso favor. É muito fácil ser profeta que confronta todo mundo menos a sua própria igreja. E disso aí tem um monte lá fora. Que o Senhor continue nos dando coragem para pregar a disciplina de Deus. Porém, mais que isso, que o Senhor nos dê a coragem e a submissão de nos render à sua própria disciplina. Quantas coisas Deus precisa tratar ainda no meu coração. E eu louvo a Deus, porque Ele é um Deus que me disciplina. Terceira e última aplicação. A solução para o pecado passa pelo arrependimento. E o verdadeiro arrependimento leva à cruz. Como devemos viver diante do Senhor? Em quebrantamento. Ai do homem de dura cerviz, porque será quebrantado. E esse quebrantamento dessa passagem não é um bom quebrantamento. Porque não é um quebrantamento voluntário, é um quebrantamento forçado. E às vezes Deus força o nosso quebrantamento com as circunstâncias, com a disciplina. Às vezes Deus força o nosso quebrantamento nos deixando pecar, para a gente ver as perversas consequências do nosso próprio pecado. Mas Deus quer que nós estejamos quebrantados. E estando quebrantados diante dEle, nós devemos viver o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento sempre nos levará de volta para a cruz. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a viver isso. Quebrantados pela justiça, mas também pelo amor de Deus.